Veja se Daniel vai lá. Apareceu para a igreja. Eu glorifico o nome de Jesus. Irmãos, quando a minha recuperação, queria falar abertamente para a igreja. No mês passado, aproximadamente dia 18, foi isso? A gente teve um último parecer, e os médicos até que se divertiram, porque um intensificava o resultado. Um falou que consolidou, foi muito bom. Eram 2 médicos, e só para relatar, para glorificar o nome de Jesus junto com a igreja, tá? Vamos abrir a Bíblia, Lucas, capítulo de número 7. Eu já vou iniciar a leitura para ganhar tempo. Há uns dias eu tenho meditado nessa palavra e eu creio que o Espírito de Deus vai trazer algo ao nosso coração. Lucas capítulo 7, a partir do primeiro verso. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimado estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, rogando que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo os edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião dos amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do teu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Disse, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, que digo a este: vai, ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Pode tomar assento, irmãos. Eu costumo citar a expressão do Provérbios, desde o início. Muitas são as preparações do coração do homem, mas a resposta final, ela vem dos lábios do Senhor. E do fundo do coração é o que eu mais desejo. Desejo ser apenas o canal de uma mensagem para a vida da igreja. Irmãos, nós estamos falando aqui do ministério de Jesus, e em destaque, nessa ocasião, ele está na sua cidade, que é Cafarnaum. E enquanto ele ministrava, curava, aproximou-se um centurião, um homem de autoridade naquela ocasião, um homem que comandava uma centúria, ou seja, ele comandava 100 homens. Ele tinha essa responsabilidade grande, militar, para a sua época, e estava claro, sob a autoridade de Roma, sob a autoridade do imperador. Não era uma pessoa simples da sua época, era uma pessoa que tinha investida dele, sob o comando de Roma, a autoridade. Porém, esse centurião, ele tinha algo diferente de algumas outras pessoas, porque na sua posição, ele poderia muito bem se apoiar somente na sua posição de status, ele podia se apoiar na sua patente, ele podia se apoiar somente no seu título, mas ele tinha sentimentos. Era uma pessoa que dispunha de empatia, e ele tinha um servo, e esse servo estava adoentado à beira da morte, e o centurião
ouvindo falar de Jesus, e daquilo que Jesus faz, daquilo que Jesus produzia, daquilo que Jesus ministrava sobre as pessoas, por certo, esse é um pensamento meu. O centurião, com toda certeza, ele já tinha procurado recursos em outras partes, mas não chegou a resultado nenhum. Então ele teve que admitir para si mesmo, e isso é se submeter em humildade e dizer assim: existe alguém que tem uma autoridade maior do que Roma. Existe alguém que tem maior autoridade do que os homens da terra. E essa pessoa é Jesus. Então ele, na sua posição alta, mandava e desmandava. Mas ele teve a humildade, inicialmente, de mandar pessoas para que intercedesse, que foram os anciãos daquela época, que nós já vimos que era muito diferente. Os anciãos judeus, um relacionamento com o homem romano, visto que os judeus estavam sendo subjugados por Roma. Mas ele foi até quem? A quem poderia executar uma cura. Ele poderia executar algo sobre a vida dele. E nos tempos em que vivemos, nós poderíamos tirar muito proveito dessa mensagem nessa noite e entender que, apesar da posição, não é a posição que nos faz grandes, não é o título, não é o status. Ter algumas coisas na nossa vida é essencial e podemos muito bem correr atrás disso, mas Deus nos ensina também a ter um coração como o daquele homem que entendeu muito bem de onde vinha autoridade, poder para resolver coisas que o ser humano não consegue. Seguindo a história, chegaram diante de Jesus e intercederam por aquele centurião que estava preocupado com o seu servo, deixando claro que, segundo a linguagem da época, a interpretação da época, esse homem é de uma alta patente, esse centurião, responsável por vários soldados, ele poderia muito bem, simplesmente, deixar aquele servo morrer e simplesmente substituí-lo por outro, porque qualquer outra pessoa daquela época poderia dizer: é apenas um servo, é apenas um empregado, é apenas uma pessoa comum. Reforço mais uma vez, ele tinha empatia, e pelo fato de ele ter empatia, pelo fato de ele ter um sentimento a demonstrar, ele foi e pediu que intercedesse por ele, e os anciãos foram até ele. Mas o que surpreende é a forma como ele interpretou Jesus. Quando Jesus se mostra disposto, hoje ainda tive a oportunidade de pregar o Evangelho para o moço, e diz: Jesus sempre vai estar disposto, mas Ele quer saber se nós estamos dispostos. Então Jesus sempre mostrou disposição, dizendo: eu vou lá, eu vou orar por aquele moço, eu vou orar por aquele servo, eu vou ministrar na cura. Isso Jesus faria sem problema algum, porque nós temos várias histórias de Jesus pegando a menina pela mão e dizendo: levanta-te, volta à vida, ressuscitando mortos. Mas o que me chama a atenção nessa noite é que, apesar da posição que ele tinha, ele foi a pessoa dentro do Novo Testamento, podemos dizer assim, que mais soube interpretar com quem ele estava se relacionando, ou seja, com Jesus. E o fato dele explicar isso e como ele demonstrou isso, quando Jesus se dispôs a ir até a casa dele, ele disse:
Eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Uma pessoa de uma grande posição, talvez uma casa muito bem suntuosa, ele poderia falar assim: pode vir porque está tudo em ordem, vai ter uma grande recepção. Mas ele olhou para o tamanho dele, não que ele estivesse se inferiorizando, mas ele estava se comparando com Jesus e a sua grandeza. E ele vem e declara: eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Por isso, diga apenas uma palavra. E um exemplo da compreensão de quem era Jesus, de quem era o Messias, está nas palavras que ele diz: eu tenho soldado sobre o meu poder, e digo a ele, vai, ele vai. E depois eu digo a ele, vem, ele vem. E digo ao meu servo, faz isso, ele faz. Naquele instante, com palavras bem objetivas, eu volto a repetir: aquele centurião só tinha autoridade porque ela estava delegada por uma autoridade maior, que era o imperador. Então aquele centurião era como se fosse o porta-voz de ação de alguém que tinha poder. Ele era o detentor de um grande poder, aquele centurião. E quando ele dá um exemplo assim: eu mando e desmando, eu faço e aconteço. Se o Senhor emitir uma palavra, eu tenho convicção que ele sarará. Isso foi o essencial para deixar Jesus maravilhado. Porque diferente dos judeus daquela época, nós poderíamos discorrer, por exemplo, o capítulo 8 de João, onde Jesus ele é desafiado pelos judeus. No capítulo 8, Jesus é chamado até de demônio. No capítulo 8 de João, eles questionam sobre a sua autoridade, como Jesus diz, por exemplo, antes que Abraão houvesse, eu sou. E ali é como se Jesus lutasse para mostrar a sua identidade como Messias, como aquele que viria um dia para a salvação de Israel, mas não só para a salvação de Israel, mas para a salvação da humanidade. No capítulo 8, Jesus tem que entrar, de João, ele tem que entrar num debate tão objetivo, e um embate que ele chega a chamar os judeus de filhos do diabo. E eles não aceitam a autoridade de Cristo. Eu quero aprender com essa situação o seguinte: será que nós, como igreja de Cristo, estamos compreendendo a identidade do Cristo, do Jesus, que um dia veio, morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou? Porque na realidade aquele centurião, mesmo não sendo um judeu, mesmo não sendo um prosélito, ou seja, alguém que tenha se convertido ao judaísmo, mas quando ele ficou sabendo, vendo sobre aquilo que Jesus fazia, sobre aquilo que Jesus delegava, sobre aquilo que Jesus tinha autoridade, ele não sendo judeu, ele chegou à seguinte conclusão de fé, dizendo: este homem é maior, é mais poderoso. A este homem, a este rabino, que não é simplesmente um rabino, a esse eu devo toda a minha submissão, eu devo toda a minha humildade, eu devo toda a minha sugestão, e é sobre ele que eu vou
opinião deles, essa é a opinião de quem está de fora. Mas eu quero saber, vocês, contextualizando, meus discípulos, ou seja, eu quero saber de vocês, minha igreja, eu quero saber qual é a opinião clara de vocês a respeito de quem eu sou para vocês. Isso está sendo muito mal interpretado nos dias de hoje. Porque quando eu sei da identidade de alguém, quem ele é, não só na sua personalidade, no seu modo de relacionamento, mas, por exemplo, se ele é uma autoridade constituída, eu olho para ele e o respeito como autoridade constituída. Se ele é um pedagogo, eu olho para ele e o respeito como pedagogo. Se eu olho para uma pessoa que tem uma habilidade médica, eu olho para ele e olho como respeitando a autoridade dele. E nos dias que nós estamos vivendo, muitos dentro da igreja de Cristo que foram chamados para crer na identidade de Jesus, não têm reconhecido quem ele realmente é. Não tem reconhecido. Porque se nós reconhecêssemos plenamente quem Jesus é, a gente não obedeceria a ele apenas quando estamos dentro da igreja. A gente não obedeceria a Jesus, ou se sujeitaria a ele, ou amaria a ele, ou demonstraria qualquer sentimento de adoração e louvor somente quando ele nos abençoasse. Mas nós o adoraríamos e estaríamos, a palavra-chave, santificando a nossa vida, os nossos ouvidos, as nossas vestes, a nossa conduta. Porque assim como aquele centurião, ele olhou para Jesus e viu alguém além. Hoje foi falado de manhã, Jesus não tinha parecer nem formosura, não tinha grandes coisas externamente falando para apresentar aos homens, dizer: olha como ele se veste. Mas esse centurião, ele não olhou só a aparência daquele homem que curava, daquele homem que pregava moral. Deus é moralista. A igreja é tão somente a agência que prega o Jesus que exige uma diferença entre igreja, entre o mundo e a igreja. A igreja é apenas a agência que diz pela palavra de Deus: ó, santifica, separa, não seja igual, não vai na moda do momento, não vai naquilo que o mundo está comemorando neste mês. E a igreja de Jesus, que é para ser de Jesus limpa, ela está misturando as coisas. Capítulo 5: vós sois sal da terra, luz do mundo. Mas quando o sal perde o sabor, ele é pisado. Uma pessoa, quando se associa com o mundo, se mistura com o mundo, ela perde a autoridade, o brilho de Cristo. E é por isso que Cristo está perguntando: será que nós estamos realmente, assim como aquele centurião, dizendo: este homem não é comum, este homem é Deus, este homem tem autoridade maior do que Roma, este homem tem autoridade maior do que a minha? Será que somos maiores do que aquele homem? Será que temos maiores autoridades do que ele? Ou será que vamos andar como ignorantes? Não ignorantes, ignorando. Porque hoje o conhecimento do cristianismo, o conhecimento de regra e conduta e comportamento de fé, a diferença, outra vez a diferença entre o que é e não é, entre o que está aqui. Não existe ignorância. Eu digo assim, não existe uma ignorância teológica generalizada. Hoje a Bíblia está aqui, ó. Eis que diante de vós põe bênçãos e maldições, para bênçãos, para a vida, para que viva. Eis que diante de você põe um caminho estreito, o caminho largo, escolhe o estreito. Nós não podemos viver ignorando, porque nós não somos ignorantes.
o Espírito de Deus, ele vem à nossa consciência e diz: está errado, está no lugar errado, está fazendo errado, está no ritmo errado, está com a música errada, está com a sintonia errada. E aquele homem soube entender que Jesus, ele não era apenas um homem comum. Ele reconheceu. E aí, Jesus fica maravilhado. Esse texto ele é narrado em outros evangelhos. E no Evangelho de Mateus diz, no final, que quando Jesus ficou impactado, porque aquele homem demonstrou uma fé incomum. Ele demonstrou uma fé prática, dizendo: eu sei quem tu és. Ele poderia, o texto não diz assim, mas ele poderia falar assim: eu sei quem tu és. Tu és aquele de Isaías capítulo 60, que veio libertar, tirar da prisão. Eu sei quem tu és aquele que disse que tiraria o pecado do mundo. Eu sei quem tu és aquele que curaria os quebrantados de coração. Eu sei quem tu és, aquele que vai estabelecer um reino eterno. E um dia vai vir. Aquele homem tinha essa fé no seu coração, que ele demonstrou em curtas palavras, dizendo: transmite uma palavra somente. Porque se só mandar uma palavra, a sua palavra tem peso, tem poder que atravessa espaço, tempo, autoridades, demônios. A tua palavra, aquele homem demonstrou fé. A fé que ele demonstrou era maior do que a dos discípulos. A fé que ele demonstrou era maior do que a dos judeus. E Jesus ficou maravilhado. Olha, nem todo Israel eu encontrei tanta fé. Eu quero entender que judeu é judeu, igreja é igreja. Mas nessa noite, Jesus poderia estar lançando em rosto, em correção, dizendo: não encontrei fé na igreja. Eu estou procurando fé em atitude prática. Estou procurando fé lá no capítulo 11 de Hebreus, que fala de uma vida prática. Fala de Noé, ouviu a voz com sua arca. Fala de Abraão, que fez o sacrifício. Fala de Josué, fala de pessoas que viram o invisível, mas porque tiveram uma atitude de fé naquilo que faziam. E dessa noite Deus está dizendo à igreja: será que eu posso encontrar uma fé prática de pessoas que dizem: eu sei quem tu és, eu sei qual é a tua autoridade, eu sei o que o Senhor quer de mim, eu sei o que o Senhor quer do meu ministério, eu sei o que o Senhor exige da minha família. Será que nessa noite, seja jovens, sejam adultos, sejam todos nessa igreja, seja obreiro, seja eu, seja nós podemos reconhecer em Jesus a autoridade? Jesus, a minha fé é tão grande, e eu conheço, sei quem é a tua essência e quem tu és, que se o Senhor emitir uma palavra, vai acontecer um milagre na minha vida. Mas eu preciso entender que milagre não acontece só quando eu quero que aconteça. Deus quer que o meu coração e a minha vida esteja alinhada com os propósitos dele, através do compromisso, através da obediência. Finalizando, Jesus, essa mesma mensagem está lá em Mateus 8. Eu vou voltar aqui para ler bonitinho com os irmãos. Mateus 8 tem uma outra expressão e uma aplicação muito forte. Vai dizer que depois que aconteceu isso, depois que ocorreu isso, Jesus chegou e falou assim. Ele disse e voltou para a multidão. Teve aquele momento particular, ele deu atenção para o centurião, se surpreendeu com a fé que ele tinha, mas depois ele disse assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ele está dizendo assim: aqui eu tenho uma nação de judeus, aqueles que eu vim salvar,
Eu já vou aplicar, porque a gente está terminando. Aqui eu tenho uma igreja, eu tenho um povo a qual eu chamei e escolhi para que tenha boas obras, atitudes corretas, luz para as nações, luz para o mundo. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Ele está dizendo assim: pessoas que não são dessa nação serão salvas. O povo gentil, o povo não judeu será salvo. Jesus está dizendo assim: eu estou dando à igreja, à minha igreja, todas as oportunidades para a salvação, para estar no reino de Deus, para viver o reino de Deus, para andar dentro desse reino, não só para disputar bênçãos, mas para ser obediente, para uma herança maior e incorruptível para a salvação. O texto está dizendo isso, mas ao mesmo tempo ele diz: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu dei a oportunidade para a casa de Israel, para a nação de Israel, mas eles não quiseram, e pelo fato deles rejeitaram, eu vou chamar pessoas lá de fora e vou fazer assentar neste lugar e vou levar elas para o reino dos céus. Ou seja, nós somos as pessoas dessa casa, desse reino, em que Deus está dando todas as oportunidades, porque aquele centurião nem judeu ele era, nem crente ele era, mas a fé dele foi produziu tão grande que ele converteu, o coração dele já estava convertido a Jesus. Então vai ficar essa reflexão. Posso orar para a igreja? Vamos ficar espertos? Quantos entenderam a mensagem? Jesus está nos limpando pela palavra dele. A Bíblia declara que correção é sinônimo de amor de Deus. Ele está nos limpando, ele quer saber se eu vim, entre aspas, só bater cartão. Ele quer muito mais que isso, ele quer um relacionamento sério. Ele quer que você tenha não só a fé, mas uma atitude prática. Ele não quer que você caia, que você fique envergonhado diante da acusação de Satanás. Vamos orar. Glória ao teu nome, Jesus. Tua palavra foi ministrada segundo aquilo que o Senhor propôs no nosso coração. Creio que há muitas riquezas dentro desse texto. Agora tu vai revelar ao coração dos teus filhos. Mas eu quero, Senhor Deus, orar pela aplicação. Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus. Não somos dignos, porque Tu és maior, Tu és excelente. Mas nós queremos desfrutar de uma fé, Senhor Deus, que saiba reconhecer quem Tu és. Tu és o Cristo que morreu na cruz para nos salvar. Tu és o Cristo que nos chamou para ser separados do mundo, não para sermos iguais, não para irmos na onda, não para sermos, Senhor Deus, Senhor Deus, desvalorizarmos a graça e o investimento feito com sangue sobre a nossa vida. Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, caídos à beira do caminho, toma pelas mãos e levanta. Aqueles, Senhor Deus, que estão indecisos, Senhor Deus, conduz. Aqueles que estão em pecado, que o Senhor conduza e convença pelo Teu Espírito Santo. Senhor Deus, para que nós possamos ser dignos por Tua graça, de um dia acertarmos, Senhor Deus, a Tua mesa e não sermos lançados nas trevas exteriores. Abençoa a Tua igreja com graça e com paz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe.